Esses dias eu estava indo fazer meu almoço e, como toda pessoa que se preocupa muito com a própria saúde, eu decidi que eu ia comer um miojo. Foi aí que eu peguei a panela, enchi ela de água, coloquei no fogo. E quando eu percebi que ela tinha começado a ferver, eu adicionei um pouquinho de sal. Então, foi aí que eu percebi que a água parou de ferver por um momento na hora que eu adicionei o sal. E foi aí que eu pensei, que estranho. Que estranho. E foi então que eu lembrei que eu tenho 5 anos de graduação em Química e eu sei que isso é por causa de um efeito chamado ebulioscopia. Então eu pensei, ok, mas aí me ocorreu que talvez você que está assistindo esse vídeo não tenha 5 anos de formação em Química. E para você a palavra ebulioscopia pode muito bem significar o mesmo tanto que a palavra chiforímpola. Ou seja, nada. E como eu sou um professor, nós dois sabemos que eu não posso deixar isso continuar desse jeito. E é exatamente por isso que eu vou tentar esclarecer o termo ebulioscopia e tonoscopia também, que é um termo extremamente relacionado, sem fazer você cair no sono. Mas a questão aqui é que a ebulioscopia ela é um fenômeno no qual você adiciona um soluto não volátil a um solvente qualquer, que no nosso caso era água, e ela aumenta a temperatura de ebulição desse solvente. É bem simples até. Mas a pergunta real é: por quê? Não é como se a temperatura chegasse até a água e dissesse: tá salgada, não vou ferver, não vou. Então, realmente, por quê a água para de ferver quando a gente adiciona sal? Para a gente começar, a gente vai precisar entender o que é a ebulição. Tá? Ebulição é uma coisa que todo mundo já viu na vida, inclusive você viu pouquíssimos segundos atrás nesse mesmo vídeo, quando eu estava fervendo a água ali. E é simplesmente esse processo em que a água líquida vai para o estado de vapor e ela simplesmente faz isso. Ela vai de líquido para gasoso. E a ebulição é caracterizada por ter essa vaporização um pouco violenta. Você consegue observar essas bolhas subindo dentro do líquido, que são bolhas de vapor de água. E só que ela tem uma diferença entre a ebulição e a evaporação. Simplesmente porque a evaporação é um processo que não tem bolhas. Afinal, se você derruba um pouco de água na pia, você não começa a observar um monte de bolhas saindo dela, mas ao mesmo tempo, se você deixar ela ali tempo suficiente, ela vai uma hora evaporar e a mancha de água vai sumir. Então, qual é a diferença entre uma evaporação normal e o processo de ebulição? Bom, para começar, a ebulição ela é uma troca muito rápida de fase entre líquido e gasoso. E você pode notar que isso não acontece em todo lugar no líquido ao mesmo tempo. Se você olhar bem pertinho, quando uma panela estiver fervendo, você vai notar que no fundo e nas paredes tem alguns lugares específicos onde começam a se formar várias bolhas. E esses lugares eles são chamados de sítios de nucleação. Fica acordado. Eu sei que eu acabei de falar nucleação e você nunca nem ouviu essa palavra na vida, mas tenta ficar acordado. Nucleação é um processo no qual você cria um lugar onde uma fase pode se transformar em outra mais rápido. Geralmente, quando você fala de nucleação, você está falando de um líquido ou outra fase virando um sólido, por exemplo, em crescimento de cristais. Mas no nosso caso, a gente está falando da transição entre um líquido e um gás. No caso, o vapor de água. E para pegar exatamente como isso acontece, a gente tem que imaginar a interface entre esses dois. Então, imagine agora que isso daqui é um
modelo extremamente expandido do corpo de água que a gente viu. Vamos então imaginar o que acontece durante o processo de ebulição. Bom, para começo de conversa, a gente tem a água indo do estado líquido para o estado gasoso, certo? Mas para isso daí acontecer, em primeiro lugar é preciso que alguma molécula de água aqui dentro, certo? H2O, ganhe energia suficiente para quebrar as interações que ela tem com outras moléculas de água que estejam em volta e, portanto, entre no estado gasoso, certo? Porque o estado gasoso são só as moléculas livres de interações. Elas simplesmente não se ligam entre si por interações de hidrogênio ou alguma coisa assim, e, portanto, elas não conseguem se manter na forma líquida, agregadas. Então, tudo começa com alguma das moléculas de água, certo? Atingindo uma temperatura mais elevada. E desse ponto em diante, começa a se formar uma segunda fase, uma fase gasosa, aqui no meio do líquido. A questão então é que no momento em que uma fase gasosa começa a se formar, uma pequena bolinha de vapor se forma no interior do líquido. Quando essa bolinha de vapor se forma no interior do líquido, existem 3 resultados possíveis. O primeiro deles é que ela tem uma pressão baixa. Se a pressão do vapor for menor do que a pressão que o líquido exerce em volta dela, ou seja, se o peso de toda a atmosfera que existe aqui em cima, mais o peso de toda a água que existe em cima dessa bolha, for maior do que a pressão que o gás que está aqui dentro faz para expandir, essa bolha ela simplesmente diminui até ela voltar a ser só água normal. Mas vamos supor então que aconteça uma outra coisa. O segundo resultado. A bolha se forma novamente. Mas dessa vez a pressão dela é exatamente igual à pressão da atmosfera em cima e à pressão da água aqui em cima. Nesse caso, a bolha se mantém exatamente no mesmo tamanho. E ela vai acabar subindo e, sei lá, estourando aqui fora. Então, quando a gente vê que isso acontece, a gente tem a situação normal da ebulição. E é por isso que, dependendo da pressão atmosférica, a temperatura de ebulição de um líquido vai mudar, certo? É por isso, inclusive, que no topo do Monte Everest a água consegue entrar em ebulição mais ou menos na temperatura do corpo humano. Se você segurar um copo de água, você consegue ferver a água dentro dele. Porque a pressão é tão pequena que qualquer pequena bolinha que se formar do calor da sua mão tem pressão suficiente para se manter e escapar pelo líquido. E um último cenário possível é se essa bolha aqui se formar com uma pressão ainda maior do que a pressão que está em cima dela. Nesse caso, essa bolha aqui, ela vai crescer, certo? Como a pressão dela é maior, ela vai aumentar de tamanho até essa pressão equalizar. Então, você faz de conta que eu sou capaz de desenhar um círculo. E a gente continua a explicação. Então essa bolha ela vai crescendo. E obviamente, como ela é menos densa do que a água, ela
vai subir, sei lá, estourar e ferver aqui na superfície. Mas a questão, então, não foi resolvida ainda. A única coisa que eu fiz aqui foi explicar para vocês mais ou menos o processo de nucleação, certo? Que é justamente como aquelas bolinhas se formam no fundo da panela ou no meio do líquido. Geralmente elas se formam no fundo da panela, porque se você tiver só metade da bolha para formar, fica muito mais fácil, porque a pressão total é menor. Mas, enfim, isso está fora da questão aqui. A verdadeira pergunta que vem agora é justamente por que adicionar sal faz alguma diferença? Bom, vamos então pensar no que está acontecendo bem aqui, na linha entre sólido e vapor. Líquido e vapor. Exatamente o que acontece nessa linha quando a gente está fervendo a água? Bom, para começo de conversa, existem várias partículazinhas de água que vão perder um pouco de calor por meio, e essas partículazinhas de água, elas vão passar de volta para o estado líquido. Só que ao mesmo tempo, existem partículazinhas de água que elas estão ganhando mais energia conforme a temperatura de toda a água aqui aumenta, e elas vão passando para o vapor. A partir do momento em que existirem mais dessas moléculas de água perdendo energia e voltando para a forma líquida, do que ganhando energia e indo para a forma de vapor, o número de partículas de gás aqui dentro dessa bolha vai diminuindo. E se a gente der uma olhada na equação dos gases ideais, que eu não vou mostrar aqui porque eu falei que eu não ia fazer você cair no sono, essa equação basicamente diz que quanto mais partículas de gás, maior a pressão, ou o volume. É só isso. É óbvio, se você encher um balão com mais ar, ele fica maior, ou ele ganha mais pressão. Qualquer um sabe disso. Mas, então, se tem mais partículas saindo do gás e indo para o líquido do que saindo do líquido e indo para o gás, a pressão dessa bolha diminui e, eventualmente, ela se fecha. E a gente para a ebulição, certo? Por isso, então, o resfriamento. Mas se a gente continuar aquecendo e mais partículas de líquido estiverem virando gás do que partículas de gás estiverem virando líquidos, a gente vai ter o caso em que o equilíbrio está deslocado para o gás e essa bolha vai aumentando e por isso, obviamente, a pressão. Então, se a gente parar para pensar bem, no momento em que a pressão da bolha e da água é exatamente igual, que é o ponto da ebulição, a velocidade com que o gás vira líquido e o líquido vira gás é exatamente igual, porque o número de partículas não está aumentando. Como a gente sabe que o número de partículas não está aumentando, porque a condição da ebulição é que a pressão seja igual. E, portanto, a gente tem que pensar o seguinte. Tudo bem, isso aqui vai depender da temperatura. Se a água estiver mais quente, com toda certeza vai ter mais águas com energia o suficiente para partir do estado líquido para o gasoso. E se tiver menos energia, se tiver mais fria a água, obviamente que vai ter menos para partir do estado líquido para o estado gasoso e, obviamente, vai ter mais partículas indo do gás para o líquido. Mas tem outro fator muito importante aqui. Se a gente parar para pensar, não é só a temperatura que regula essa troca. Nessa interface aqui, bem na divisão
entre líquido e gasoso, deixa eu apagar isso daqui para não ficar uma confusão enorme. Legal. Se a gente parar para pensar exatamente na divisão, a gente vai ver que aqui tem todas as partículas de líquido do lado de fora dessa bolha. E tem todas as partículas de gás dentro dessa bolha. Certo? Agora ficou terrível. Mas finge que tá bom. Tem todo esse líquido aqui fora e todo esse gás aqui dentro. Certo? E se a gente imaginar que a temperatura está exatamente aos 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água no nível do mar, a gente vai poder então dizer que a gente tem esse equilíbrio acontecendo entre gás para líquido, líquido para gás. Mas, se por acaso a gente pegasse uma dessas moléculas de água, eu vou usar um giz. Eu acho que eu vou usar o giz amarelo que dá pra ver melhor. Se a gente pegasse uma dessas partículas de água que estão aqui no líquido e transformasse ela em outra coisa, né? Vamos dizer que ela fosse acho que isso nem essa cor nem dá pra ver no vídeo. Eu vou usar vermelho. Agora dá pra ver melhor. Imagina então que essa partícula aqui fosse um cátion de sódio. Na+, aquele mesmo que você utiliza na sua cozinha, do cloreto de sódio, salzinho de cozinha, ele contém esse íon aqui. Imagina que o sódio, o cátion de sódio, está aqui na superfície. Se qualquer uma dessas partículas de líquido adquirir energia suficiente, ou seja, chegar a 100 graus Celsius, ela vai conseguir passar essa interface para dentro do gás. No entanto, se essa partículazinha aqui de sódio ganhar essa temperatura, ela não consegue passar para a forma de gás. Porque essa não é a temperatura de ebulição do sódio. O sódio ele entra em ebulição a mais de 1000 e poucos graus Celsius, porque ele não é uma partícula muito fácil de você evaporar. Em primeiro lugar, ele tem uma carga positiva, que faz com que ele tenha algumas interações extremamente fortes. E além de tudo, tem um outro problema, que é que o sódio ele é mais pesado. Foi muito mais difícil esse sódio aqui passar para a forma de vapor. E a 100 graus Celsius ele não vai conseguir. Certo, mas apenas uma partículazinha de sódio não faz um grande efeito. Mas agora começa a imaginar que a gente vai substituindo várias partículas dentro desse líquido por sódio. De repente a gente começa a ter um problema. Porque a maior parte do líquido agora é sódio. E sódio não evapora. Pelo menos não na temperatura da água. Então agora a gente vai ter
aquele desequilíbrio. Embora a mesma quantidade de energia esteja sendo fornecida, quando as partículas chegarem aqui na interface, tem uma boa chance de elas estarem a 100 graus, mas ainda assim ser uma partícula de sódio. E simplesmente não conseguir passar para o estado gasoso. E por conta disso, a gente precisa colocar muito mais energia, tem que aumentar ainda mais a temperatura dessa água, justamente para que a chance de uma dessas partículas de água que chegou aqui passar para a fase gasosa seja muito maior. Porque agora a gente tem que compensar em quantidade, certo? Porque nem todas as partículas de água que chegarem aqui vão passar, só as que tiverem energia. Então a gente tem que garantir que toda partícula de água que se aproximar dessa interface aqui tenha energia suficiente para passar para a forma gasosa, para manter aquele equilíbrio entre gás e líquido que mantém a pressão dessa bolha constante para que ela possa entrar em ebulição. Qual o efeito disso? Bom, simplesmente o efeito disso é que agora, para fazer essa água efetivamente entrar em ebulição, eu vou ter que aumentar ainda mais a temperatura dela, somente para que essas partículas aqui tenham a possibilidade de suprir o equilíbrio entre gás e líquido que se forma no momento da nucleação. Isso responde a nossa pergunta inicial de por que a água para de ferver quando a gente joga sal dentro dela. E simplesmente é porque, como a temperatura de ebulição da água acabou de subir, o fogo vai ter que aquecer ela de novo até a temperatura de ebulição antes de ela voltar a ferver. E, bom, esse é um fenômeno chamado de ebulioscopia. E se você está acordado até esse ponto do vídeo, meus parabéns. Mas eu sugiro que você dê uma pausinha neste exato momento e vá lá na cozinha e busque um café. Não, pode, pausa agora, eu espero. Isso, agora que você está de volta com o seu cafezinho na mão, eu preciso dizer, em primeiro lugar, me desculpa, eu prometi que eu ia não te deixar com sono. Mas eu vou ter que falar da matemática por trás disso. E não existe exatamente um jeito de colocar matemática dentro de uma aula de uma forma rápida. É que nem tirar um band-aid. Se você tentar fazer devagarinho, só dói mais. E diferente de um band-aid, não dá para colocar água na matemática e resolver a coisa. Viu? Eu falei. Então, aí vai. Até que não foi tão ruim. Tem uma fórmula para essa constante? Sim, eu sou excessivamente dramático. Ok. Eu só tava brincando, eu não vou falar sobre aquela equação da constante, porque isso não é importante. Essas constantes você encontra valor tabelado, é só procurar por constante ebulioscópica, sabe, da água, qualquer coisa que você queira saber. Tem a tabelinha para olhar, não precisa ficar fazendo conta. Então, vamos só dar uma olhada aqui nos termos dessa equação. Ela é até que bem simples e bem intuitiva, baseada em tudo que a gente já viu. ΔT é só a variação de temperatura. A temperatura no qual a gente acabou, a temperatura final, menos a temperatura inicial, que foi onde a gente começou, né? Tipo, 100 graus Celsius e a temperatura que acabou. Então, a variação da temperatura de ebulição, ou seja, quanto que ela aumentou, é igual a essa constante ebulioscópica. Deixa eu até colocar aqui. Que é uma constante que, como eu já falei, você pode simplesmente ver uma tabelinha. E aqui é a molaridade da solução.
nada mais é do que a concentração que você tem de partículas lá dentro daquela sua solução. É importante notar aqui uma coisa importantíssima. Se você colocar uma partícula de cloreto de sódio, certo? Vou colocar aqui bem no cantinho, para não confundir ninguém. Uma partícula de cloreto de sódio dentro de uma solução de água, você não vai ter uma partícula a mais. Você vai ter duas. Porque na dissolução entre cloreto de sódio aqui e água, você tem um produto de sódio e cloreto. São duas partículas de cloreto de sódio, certo? Por cada uma que você colocou dentro da solução. É importante colocar isso aqui dentro da molaridade da solução. Molaridade da solução é só o número de mols que existe dentro da solução, o número de mols de partícula dividido pelo volume. Se eu tiver 1 mol de partícula, 1 mol são 6.022 vezes 10 elevado à 23ª potência partículas, de qualquer coisa. Se eu tiver 1 mol total, ou seja, se eu colocar meio mol de cloreto de sódio, vão entrar meio mol de sódio mais meio mol de cloreto, que dá ao todo 1 mol de partículas não voláteis dentro dessa solução. Então, se eu tiver 1 por 1 litro, eu vou colocar 1 dividido por 1, obviamente é 1, eu vou colocar 1 aqui, mesmo que eu tenha só colocado meio de cloreto de sódio, justamente por essa ser uma solução que libera duas partículas para cada uma deste soluto aqui que eu coloco. Se eu colocar algum soluto que libera 3, eu vou ter que lembrar de multiplicar por 3 na hora em que eu for fazer essa continha da molaridade da solução. Se fosse, por exemplo, cloreto de cálcio, ele libera 1 cálcio 2+, e 2 cloretos. São 3 partículas. Se eu colocar meio mol de cloreto de cálcio e dissolver, eu vou ter ao todo 1 mol e meio dissolvido nesse 1 litro de água. Isso é extremamente importante para fazer essa conta aqui, porque esse valor aqui vai afetar a temperatura final. Então você pensou que tinha acabado. Mas você tá vendo que a barrinha aqui embaixo ainda não acabou, né? É porque não acabou. Eu vou deixar um exercício para você. Para ter certeza que você consegue compreender como é que usa aquela equaçãozinha. É simples, eu juro que é simples. É bem fácil. Tá? Se você considerar então que a água ela ferve a 100 graus Celsius aqui no nível do mar, onde existe a pressão atmosférica, e que a constante ebulioscópica da água é de 0,512, como eu já falei, peguei isso numa tabela na internet. Se você adicionar 1 kg de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, em 1 litro de água e dissolver tudo, qual que vai ser a temperatura de ebulição final dessa água aí, dessa solução?